diante de algumas limitações do planejamento de negócios, o business planning, né, como, por exemplo, a falta de atenção às questões ligadas à incerteza, né, do ambiente de negócios, e também a necessidade de ter todos os recursos disponíveis antes de partir para a execução, será que o planejamento de negócios é um método inútil? Não. O que se deve saber é em que momento usar a ferramenta, como utilizá-la, né? Existe uma forma correta de se utilizar a ferramenta, é como uma caixa de ferramentas. Eu tenho chave de fenda, tenho alicate, para cada problema que eu tenho, uma ferramenta é mais adequada. A rigidez do planejamento de negócios, ela pode ser útil, né, quando o nível de incerteza que eu estou trabalhando ele diminui. A incerteza sempre vai existir, mas há momentos onde a incerteza é muito maior. Por exemplo, no início de um empreendimento, né, ou quando o empreendedor resolveu iniciar algum projeto, né, o nível de incerteza é muito grande. Né? À medida que eu vou adquirindo informações, tendo contato com stakeholders, fazendo meus testes, meus protótipos, né, esse nível de incerteza ele vai se reduzindo. Né? Segundo uma pesquisa documentada no artigo que trata da formação dos times, né, no empreendedorismo, né, das equipes, né, e foi publicado no Journal of Business Venture, um negócio, né, um empreendimento, ele tende, né, não é que seja sempre assim, mas ele tende a evoluir em fases. Vejamos uma imagem desse artigo, né, sem se preocupar muito com os detalhes da imagem, né, o que se destaca ali são 4 fases. Né? Eu tenho a fase da ideia, né, onde a empresa ainda não existe formalmente, os fundadores estão discutindo exatamente o que eles vão fazer, eles não têm condição de fazer exatamente o que eles estão sonhando, alguma coisa, as coisas estão ainda muito abstratas. Depois eu passo para a fase da pré-startup, né, onde o time já começa a ter alguma coisa um pouquinho mais estruturada, passo depois para a fase da startup, onde já se vira uma empresa, e depois para a fase pós-startup, onde todas as estruturas já estão funcionando de forma integrada, né? Os processos já tomaram forma, né? Aquela empresa ela precisa de uma estrutura mais rígida para poder andar. À medida que essa empresa vai se consolidando, essas estruturas precisam estar mais robustas. Né? O que já foi aprendido, né, o que já foi entendido, aquilo que já fez parte do pensamento estratégico, né, e foi introduzido na empresa, as pessoas já sabem aquilo, ele passa a ser transformado em rotinas, em planos. Né? Então, quando a empresa evolui e amadurece, há mais foco na execução do que na concepção. Né? Mais foco no planejamento do que no pensamento estratégico. É claro que o pensamento estratégico vai sempre fazer parte. Né? A estratégia ela pode ser impactada por algum fator externo ou mesmo interno e precisar ser feita. Mas o que se está fazendo é uma comparação entre o início de um empreendimento, onde a situação é mais incerta, com as fases mais maduras do empreendimento, onde algumas coisas deixaram de ser tanto incertas. Então, por exemplo, experimentações e mudanças, né, que podem ocorrer e devem ocorrer nas fases iniciais, nas fases, lá no final da empresa, onde ela já está madura, ela pode resultar em perdas perdas grandes de investimentos, né, já realizados. Então, a formalidade ela termina sendo quase que vou chamar assim, entre aspas, um mal necessário. Essa questão da evolução das fases de uma empresa, né, ela é muito estudada. E o próprio artigo que trata da comparação entre os métodos, né, destinados a auxiliar os empreendedores, ele recomenda, né, que o planejamento de negócios ele é muito útil para situações mais consolidadas. Essa é a mesma ideia que encontramos no planejamento das Forças Armadas Americanas. O manual de planejamento, o JP5, ele traz uma imagem que ela é muito interessante. A gente observa aí nessa parte, caminhando da esquerda para a direita, que quando se inicia o plano, a parte mais roxa ela é muito maior que a parte verde. E a parte roxa representa o quê? Representa o operational design, né? É a parte de concepção estratégica daquela operação. Ela foca na imaginação, na criatividade, na experiência dos líderes. Ao passo que nós vamos caminhando para a direita,
e a situação vai sendo clareada, o problema vai sendo mais definido, essa parte verde do gráfico, onde está escrito aí Joint Operation Planning Process, que é um processo de planejamento mais estruturado, ele começa a crescer. Então, há uma troca, né, entre as atividades mais abertas, né, na parte roxa, do design, por um processo mais estruturado, que é o planning. E isso vai caminhando para a direita, onde há um momento que provavelmente aí está escrito redesign, que é a parte onde deve ter acontecido algum problema sério, o problema tem que ser novamente estudado. Aí eu entro com design, eu entro com a criatividade, eu entro com a imaginação, eu entro com pensamento estratégico, né, para depois voltar novamente até o final na direita, onde o planejamento estratégico ele cresce, né? Ou seja, primeiro o entendimento, né, o pensamento estratégico, depois o planejamento estratégico. Essa imagem é muito interessante e os americanos, né, as Forças Armadas americanas, elas conseguiram conjugar esses dois problemas aparentemente que não tinham como ser tratados de forma simultânea, que é a questão do design e do planning. Mas isso aí é tema para um outro vídeo.